Ô Pedro, Aí, igual eu tô te falando, oi. aqui, o caso é o seguinte, a gente ia salvar a nossa live e eu acho que nós perdemos a primeira parte. Vamos lá, o que a gente tem aqui. Vamos continuar. A gente ainda tem um tempinho aqui para a gente poder dar uma continuidade. Se der problema na internet, aí nós marcamos novamente, marcamos com as pessoas, ok? Vamos lá. E aí, Pedrão, por favor, Ah, tá. de onde nós paramos? Continue, por favor. É Tá. muita Aí informação, começa, Pedrão. aí, até então, como eu estava te falando, o arraial era um arraial de forasteiros, onde passavam as Forasteiros. pessoas, ficavam um tempo e ninguém tinha ligação, ninguém queria ficar aqui, não. Aí, quando o Antônio Pereira de Freitas vende a fazenda, já começa a se chamar Fazenda Barra do Jequitibá, já não é Fazenda Barra mais do Jequitibá. sítio do Jequitibá. Aí, o que que acontece? Os Marques Guimarães, pessoal mais instruído, porque morava em Portugal, um país já, né, que tem uma evolução maior que era o Brasil, que tinha recentemente sido descoberto, chega com seus conhecimentos. Aí ele compra a fazenda na mão de Antônio Pereira de Freitas e no fundo do Bar do Oeste, para quem conhece, tem um buraco ali, mais ou menos uns 10 hectares. Ali foi o achado dele para pagar a fazenda. Ali foi o que começa a desenvolver o arraial. Ele Pedro, ele vai, não tinha, ele descobre. comprou para pagar, ele não tinha dinheiro para pagar, ele Não, comprou não. para Ele pagar tinha uma depois. parte do dinheiro, deu uma parte, aí teve um prazo de pagar, aí teve o achado no fundo do Bar do Edson, ali todo mundo vê um Aí ele buraco. achou Ali era um ouro, veio de ouro. Ali ele achou veio de muito ouro ouro. atrás ali do Edson. No fundo do Bar do Edson. Você pode entrar no fundo da beirada do rio, que todo mundo que mora aqui conhece. O buracão dos 10 hectares ali começou a grande descoberta deles. Só Aí mais uma começou a coisa, ganhar Pedro. dinheiro. Só mais uma Ah, coisa. Então, se achou um veio de ouro ali, se foi explorado, então aqui já tinha escravos? não. A gente, da verdade, não tem essa informação, porque quando ele compra a fazenda, a gente tem hipótese. Por exemplo, o Francisco de Abreu Guimarães, que é dono da Fazenda Jaguara, ele tinha negócio com eles. Eles começaram a ganhar dinheiro com venda de escravo, trazendo no Rio de Janeiro e vendendo para escravo para onde que tinha onde tinha mineração, que Onde seria tinha Ouro Preto. mineração, tinha Ouro escravos. Preto tinha escravo. Aí o escravo era o de minerador, era o mais caro. Então esse Francisco, ele começa a trazer, junto com o tio dele, que é o Antônio de Abreu Guimarães, são portugueses, começa a trazer escravo lá do Rio de Janeiro e começa a vender. A gente imagina como eles eram conterrâneos, eles tinham negócio, porque os terrenos deles dividia com o terreno daqui, a Fazenda Baixa da Divira, dividia com o terreno da Jaguara. O que acontece? Poderá que ele deu para ele alguns escravos, que aquilo ali não foi feito pela mão de portugueses. Índios, Ali foi índios, feito. Não, índios. não, índios. Índios, eu não tenho notícia que tinha índio aqui. Aqui foi formado por portugueses e os descendentes de escravos que vieram lá da África. Nós não temos descendentes. Por sinal, são escravos que vieram de Angola e Moçambique. Exatamente porque eles já sabiam falar o português. Então, quando eles traziam, aí já era colônia de Portugal, né? Que é Moçambique e Angola. Então, quando a gente vai ver lá, por exemplo, antes do padre João Marques colocar o nome dos escravos Marques, era chamado assim, José de Angola, Maria Cabra, vamos supor, Antônio de Moçambique. Era para dar uma referência de onde que eles vieram. Esses aí, pelo que a gente vê, esses já foram escravos que vieram desses países na época. Aí o Antônio Marques, voltando, o Antônio Marques começa a tirar ouro ali naquele fundo. Ali parece que foi achado um grande veio de ouro. Ele começa a criar uma situação bem tranquila financeiramente. Como ele era um grande empreendedor, era o mais novo dos irmãos, aí que eu começo a voltar onde eu te falei, que ele compra, não, ele compra, como lá do outro lado pertencia à fazenda, ele muito esperto, isso já em 1758, ele vai lá em Sabará e pede a Câmara de Sabará a Sesmaria do Espírito Santo, que é lá de lá. Aí ele ganha essa Sesmaria, aí a fazenda passa a ser lá de cá e lá de lá. Aí começa a vida, ele era minerador e agricultor.
agricultor, os irmãos. Eles falam lá que a gente tem referência que eles vivem de agricultura e de mineração. Aí começa-se os irmãos trabalhando e começa a desenvolver. Aí ele passa a sede da fazenda, que era de lá da Igreja Casa, que ele morava, ali onde hoje é do pessoal do Ailton Redoan, que tinha um casarão. Ele passa a sede da fazenda para o lado de lá, onde hoje é a fazenda do Dr. Marcos, que está lá hoje, até hoje, a casa que eles fizeram. Aí ele passa essa... Espera um pouquinho, Pedro, só para me entender. Você disse que ela era ali naquela área da família Redoan? Era aquele pedaço ali? Ali, aquele pedaço que era a casa da sede da fazenda Barra do Jequitibá. A sede da fazenda era ali? Era ali, a casa onde eles moravam, os Marcos Malhães. Aí eles compraram, aí eles foram para o lado de lá do Rio, onde era... Não, ele não comprou, ele ganhou, né, a Sesmaria do Espírito Santo, né, lá de lá, né, ele ganhou e passa a fazenda para o lado de lá. Quantos habitantes? Aí só para a gente se localizar, você tem uma ideia, tem algum registro sobre quantos habitantes tinham nessa época já? Quantos habitantes aqui? Não tem registro. Eu só tenho registro a partir de 1856. Que eu posso falar mais ou menos que... 1856, porque quando o rei mandou fazer um censo de todos os arraiais em Minas Gerais. Teve um censo em 1832 e um em 1856. Tem uma pessoa perguntando, o povoado da Lagoa Trindade tem a ver com o nome da primeira? Não. Na verdade, isso aí vai ser para frente, mas já teve uma pergunta... Da primeira igreja. Não, tinha uma fazenda do outro lado do rio, que é onde hoje é a Fazenda Gamileiro. Lá de lá, na verdade, a sede da fazenda da Santíssima Trindade também. Era duas fazendas, Trindade aqui era o Arraial da Trindade, lá era a Fazenda da Trindade. Lá de lá do rio, que você olha de um lado, está a fazenda do outro lado, e a Lagoa da Trindade lá de cá. Pois é, mas o nome lá de cá pertencia lá de lá. Não. Lá tinha uma capelinha também da Santíssima Trindade, de José de Madureira. Certo? Okay. Mas aí isso é coisa que eu vou contar depois, quando você que o pessoal fizer o convite. O pessoal está curioso, né? Mas isso aí já é no terceiro período, né? Eu estou apenas contando o primeiro período, que é a origem. Até que lá vem história, muita história. Mas e aí, Pedro? O conteúdo é muito grande. Ele foi para lá, aí ele conhece a Mariana Doroteia, que veio de São Bartolomeu, que pertence a Ouro Preto, é um povoado de Ouro Preto. Eles eram compradores de ouro lá em São Bartolomeu. Aí vem a Ignez Uzel, já viúva, com 2 filhos, né? O pai é o Manuel, que depois se tornou padre, e a Mariana Doroteia. E o primeiro lugar que eles fixaram foi exatamente lá na Fazenda da Trindade, que era do outro lado do rio, e ficaram lá um tempo. Aí o Antônio, nesse vai e vem, conhece a Mariana Doroteia. Aí ela é brasileira, ele é portuguesa, eles se casam. Eu tenho o casamento deles aqui na Capela da Santíssima Trindade, em Jequitibá, que é onde é a Igreja Santíssima, 1762. Aí eles casam e aí faz a sede lá do outro lado, aí começa a montar o aglomerado. O aglomerado era a casa que está lá hoje, mais curral, lambique, moinho, serraria. Ele começa a montar um aglomerado, aí começa a desenvolver agricultura e mineração. Aí começa a se nascer os filhos do casal, o Antônio Marcos Guimarães e mais a Mariana Doroteia. Primeiro nasce a Ana Rosa, depois nasce a Inês, depois nasce a Francisco, depois o João, que é o padre João Marques, depois nasce a Maria Tereza, o Antônio, José e a Pulquéria, que é uma caçula, que as pessoas de Jequitibá só conhecem a Pulquéria porque tem uma rua em nome dela, é a última dos irmãos. Dona Pulquéria. Pulquéria. Aí começa eles trabalhando, montando, a fazenda foi desenvolvendo, o Antônio foi aumentando as suas terras, aumentando o seu trabalho, e começa a trazer portugueses, que eram conterrâneos, manda carta para lá, e esse pessoal começa a vir para Jequitibá. Pedro, eles devem ter enlouquecido com a quantidade de terra que tem aqui. Imaginou, naquela época, enquanto lá eles tinham terrenos de 5.000 metros, olha quanta terra eles localizaram aqui.
Quanta terra! Aí, Cada Sesmaria dessa, olha o tamanho das Sesmarias. aí o Antônio começa a trabalhar já, ele é o empreendedor, né, dos irmãos, aí os irmãos, que é o José, o Antônio Custódio, já começam a desaparecer a partir de 1798, parece que todos voltaram, porque esses portugueses eles vinham para o Brasil, mas não traziam a família, não. Eles vinham sozinhos. As esposas não vinham. Como é que vem para um local que você nem conhece? Muito, e ficar, só conversavam por cartas, porque na época já tinha um correio que já enviavam carta e recebiam carta. Podia durar aí 3 meses para chegar, mas a carta chegava. Aí os irmãos vão embora, o Antônio não volta. Ele já casa, já começa a criar o clã dos Marques Guimarães, que é os filhos que eu te falei, e entre eles, como a família começou a ficar poderosa na cidade, tinha um bom relacionamento com a coroa, e cria-se um poder político, né? Aí preocuparam-se em formar um filho para padre. Aí o padre João Marques vai estudar. Ele vai primeiro para Santa Luzia, onde ele foi o mentor espiritual, foi o padre João de Souza, que eu sou descendente dele, que é o padre de Santa Luzia. Tem um padre na família, era status. Era status, é isso aí, dava poder, né? Aí o padre João Marques ele fala no degênero dele que o mentor espiritual dele é o padre João de Souza, que o padre João de Souza era o padre oficial da igreja de Santa Luzia, e ele que vinha aqui dar assistência 4, 5 vezes por ano, porque aqui pertencia à freguesia de Santa Luzia na época, e o padre vai estudar, ele vai para Piranga, faz latim, ele começa a aprender latim com o padre João de Souza em Santa Luzia. Depois ele vai para Piranga, completa o curso de latim, depois ele vai para Mariana. E aí a mãe, a Mariana Doroteia, pede o Antônio Marques, que é o marido, o capitão, né, o pai do clã, ele pede para o Antônio reformar a igreja, porque a igreja na época era menor, que é onde é aquele salão da igreja. Aí ele arruma aquela igreja, cresce ela do jeito que ela está lá hoje, e em 1788, que está lá escrita a referência que a gente achou que ela foi reformada, ele constrói aquela igreja que está lá outra. Portanto, quando você vê lá uma placa, lá escrito, está lá escrito fundada em 1788, que é exatamente quando ela foi reformada. Certo? Aí o padre João Marques forma em 1796. Pedro, só uma curiosidade também. Por favor, eu achei muito curioso quando você comentou comigo. É essa igreja que manteve-se a primeira igreja e ainda assim eles construíram uma outra igreja por fora. Não foi assim? Que era costume na época, né? Por que aquela igreja tem um pé direito alto? É porque quando você fosse reformar uma igreja, você tinha de deixar aquela que estava e fazer uma por fora, subindo e tampando o telhado. E a hora que acabasse, a hora que a outra estivesse pronta, que você tirava aquela. É o que aconteceu. Por isso que todo mundo fica assim, mas que capela alta é essa? Exatamente, porque ali onde que é aquela parte alta, que ali que era a capela da Santíssima Trindade. Certo? Sim. Aí onde eu estava, falando sobre... Eu não me fugiu. Você está contando que aquela igreja, então, foi reformada. Tá. Para o padre João Marques, quando ele chegasse, ele está na igreja, certo? Aí o padre ordena em 1796 e vem, aí tem uma grande festa, aí o pai mais a mãe dá aquela igreja de presente para ele. Então foi para o padre João Marques que foi feita aquela igreja. Aí começa o Antônio Marques, já bem velho, com seus 75 anos, na época para homem era viver muito, né? Já cansado, ele faz uma venda fictícia para os filhos. Aí monta a Sociedade dos Irmãos Marques Guimarães, onde o padre João Marques é o administrador e caixa da sociedade. Ele era o cabeça. Só mais uma coisa, eu estou te interrompendo, mas é porque é tão rica essa história. Você havia dito também uma vez, me lembro que nós somos numa região aqui chamada Patrimônio, e você me disse que aquela região ali foi a área que o padre João Marques teve que apresentar para quando o patrimônio dele. Porque tinha de apresentar um patrimônio. Na verdade, quando ele está em Mariana, e a junta lá eclesiástica, né, pediu ele que tinha de mostrar um patrimônio.
e lá fazia parte da fazenda Barra Jequitibá. E com muita esperteza a família mostrou a propriedade a pior propriedade da fazenda, as terras mais ruins, porque lá na verdade é pouca terra boa. Aí ele prova, aí veio a junta, fiscalizou, veio lá de Mariano, olhou, mas aqui não tem condição de... Por quê? Porque todo padre, o patrimônio é o seguinte, o patrimônio, quando a gente começou a pesquisar, a gente achava que patrimônio era assim, eu vou te provar um patrimônio como o meu financiador. Ele que vai ser o avalista. Mas não é isso, não. O patrimônio é exatamente, depois que o Zé Vitor me descobriu isso, né, durante a pesquisa, que o patrimônio era... a pessoa tinha que ter aquela propriedade provando que ela ganhava 850 mil réis por ano para poder provar que ele podia viver daquilo ali. Aí vem a junta lá de Mariana, para garantir. Aí vem a junta, põe defeito que ele não conseguia, falando que tinha madeira, que ele tinha muita aroeira, que ele podia tirar a madeira e vender, a junta não... Aí fica esse lega-lega para lá. Aí um testemunha vira quando vem almoçar na fazenda, a junta lá de Mariana, quando chega lá, alguém que testemunha vira e fala, meu amigo, pensa bem para vocês verem. Olha o patrimônio que esse povo tem aqui, aquilo ali para eles não é nada, não. Caiu o cara por lá, mas isso aqui é tudo deles? Ué. Que era a Fazenda Barra Jequitibá, praticamente era tudo. Pedro, também tem uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas não sabem, é que a época, quando uma pessoa queria ser padre, ele tinha que ter patrimônio, não é isso? Se ele não tivesse patrimônio... Porque o patrimônio garantia que ele não ia depender da igreja, não é isso? Isso aí. Por isso que ele tinha que ter patrimônio. Tinha que provar o patrimônio. Ele colocou como patrimônio a terra mais ruim que tinha da fazenda. Aí veio a junta para poder olhar. Quando chegou aí, eles não eram retardados, né? Viu a terra e falou, mas como que você vai tirar 850 mil réis nesse terreno? Aí vem o padre João Marcos. Porque aqui tem aroeira, eu vendo aroeira. Mas não convenceu. Aí quando a junta vem para poder almoçar na casa sede, quando chega lá, quando viu aquele patrimônio, com aquelas terras, com um aglomerado enorme, produzindo de tudo, como é que fala que não? Aí que deu o ok, e aí o padre João Marcos conseguiu não é o título, não, como é que se fala? Ele conseguiu se tornar padre. Se tornar padre, o aval, aí agora ok, tá? Aí começa a sociedade dos irmãos, aí a cidade, aí o arraial começa a se organizar, porque aí começa onde a gente achou mais documento, porque aí eles começam a organizar o arraial, que era um local de forasteiros, não era um local que alguém que fosse de uma família bacana, família vivendo, não tinha, era uma confusão. Aí eles começam a organizar a cidade, monta a sociedade, começa a trazer agregados e a gente tem um documento que a gente encontrou de 1798, onde o Antônio Marques faz uma venda fictícia para os filhos, que eu te falei. Eu tenho esse documento. Aí ele coloca tudo que ele tem. A gente descobre aí. Eu sou dono do lado de lá, o arraial tem várias casas, que seria o casarão, mais outro ali que tem comércio, que é meu. Ele vai pondo o que é dele. Tantas casas com teia, que é minha, a igreja é minha. Ele vai comentando tudo que ele tem. Aí dentro da minha fazenda eu tenho 102 escravos. Já em 1798 o Antônio Marcos já tinha 102 escravos. Mas por que ele colocou em nome dos filhos? Esse é um detalhe muito rico também, né, Pedro? Quem são esses filhos? Não, eu falei aí, é a Ana Rosa, né, que é a primeira... Vem a Inês, que é a segunda, Inês, tudo é Marques Guimarães. Inês Marques Você está falando dos filhos do padre? Do padre, não. Filhos do Antônio Marques. O padre é outra história mais na frente. Eu vou contar para você. Ok. Você está fazendo confusão. Aí se monta uma sociedade, e essa sociedade começa a funcionar de 1798 até 1827. Quando é dissolvida a Sociedade dos Irmãos Marques, certo? Aí, só que tem uns fatos que a gente nunca tinha visto, porque não tem alguém que narrou o dia a dia da fazenda. Nós descobrimos, foi na internet,
o Diário de Langsdorff, 1825. Isso está aí disponível para todo mundo ver, está aí na internet, é só pesquisar lá, Diário de Langsdorff. Aí quando você digitar lá, vai sair a história. Langsdorff é um cara naturalista alemão que foi contratado pelo czar para vir nessa região pesquisar o que tinha de riqueza, e essa excursão ia até Diamantina, que já tinha encontrava-se muito diamante. E os czares sempre gostaram muito de ouro e diamante. Foram sempre apaixonados com isso. Aí o que acontece? Aí o Langsdorff começa a narrar que ele chega, e quando ele chega na fazenda, ele achou estranho que era uma meninada, tudo negro, uma brincadeira, todo mundo brincando dentro da casa, e se varria a casa 4, 5 vezes por dia, porque os meninos estavam sujando a casa. Ele não entendia como é que tinha essa liberdade dos meninos, filhos de escravos, brincar dentro da casa. Aí ele narra que a casa era muito movimentada comercialmente, aí entrava gente, saía gente, era muito normal. Só que tinha uma senhora, que é a Mariana Dorotéia, já com seus 84 anos, que ficava lá no sobrado em cima, 3 irmãs solteiras e um irmão. Nessa época, em 1825, já tinham morrido 4 famílias. Oi, pode falar, você tem que falar aí? Não, é que nós estamos a 5 minutos de encerrar a nossa live, Pedro. É muito tempo, né? Muito pouco. Meu Deus do céu! Fala aí, Pedrão, vamos lá. Quando der 1 minuto, eu vou ter que parar para a gente poder salvar, eu tenho que encerrar, ela não pode cair. Mas vamos lá. Me fala então. Aí começa, o Langsdorff fala que a fazenda movimentada, e o padre não estava aqui, mas ele achou estranho que a família era tão rica. E tudo simples, as mesas não tinha móveis chique. Ele tinha passado em algumas casas, em algumas fazendas, que eram muito mais pobres, e tudo era de luxo. Móveis portugueses, com talheres de prata, lustres bacanas, e na fazenda não tinha, era tudo simples, ele não entendia. Aí ele fala também uma coisa interessante, a comida. A comida era muito ruim. É um tal de mingau verde com angu, é o cansanção. Cansanção, já está Deus da época deles aí. Aí ele falava, um pessoal engraçado, eles não comem, não tem manteiga, não tem vinagre, que era coisa que já tinha, não toma-se vinho, era suco de laranja. Ele achou estranho uma família tão rica e uma comida tão pobre. E ele começa a narrar, que é uma coisa fantástica, que a gente começa a saber o dia a dia, o que acontecia dentro da casa. E o padre não estava. Teve notícia que o padre estava lá para o lado de Corvelo e tinha acabar de adquirir 3 fazendas, umas grandes sesmaria, onde tinha 44 escravos, 700 vacas de leite, cavalos, tantas mulas, que ele põe lá a relação. Aí o padre, daí 3 dias chega, e só que ele achou interessante que à noite, chegou dia 28 de outubro, que aí que começa a ficar interessante, né? Já vai acabar. Pedro, então você vai, porque falta 2 minutos para cair a live. Então tá. Nesse momento, então, nós vamos parar. Eu peço que você se despeça, mas a gente não pode deixar cair a live. E a gente vai marcar a nossa segunda live para a gente dar continuidade a essa história, ok? Por favor. Certo. Então, querido, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu te agradeço aí a oportunidade, desculpa aí a nervosia, que depois que eu comecei a ficar à vontade, aí começa a sair essa informação. Primeira vez que a gente está fazendo, muito doido. Com o tempo eu vou conseguir, saber administrar isso aí, porque geralmente eu fico muito atrás das câmeras, eu sou muito de aparecer, não. Eu sou meio tímido ainda. Às vezes eu gosto de conversar assim, cara a cara, ao vivo, porque olha, quando Pedro, você pega... as pessoas estão te dando parabéns, está todo mundo dizendo aí, parabéns, Pedro, gratidão. Obrigado. Gente, eu agradeço todo mundo aí que teve essa paciência. Eu vou ter que encerrar, eu agradeço. Falta 1 minuto. Agradeço a oportunidade e depois a gente vai continuar com o Pedro mais tranquilo, dominando mais a live. Nós vamos marcar logo a próxima. Eu vou salvar a live. Beijão para todo mundo, gente. Valeu. Muito obrigado a todo mundo e obrigado, Beth, pela oportunidade. Beijo, obrigada. Tchau, com Deus.